Bom dia, galerinha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Quarta-feira, né, dia de aula de geografia e arte, porém lembra que a gente tinha falado que tinha mexido um pouquinho no cronograma? Então, a prof tinha falado pra vocês que nós teríamos 2 aulas de português essa semana, certo? Porém, a nossa apostila de matemática tem bastante conteúdo, tem bastante coisa, e como todas as páginas têm bastante atividade, a gente vai fazer 2 aulas de matemática, tá? E depois a prof faz um vídeo só com os trabalhinhos de português para outra galerinha aí fazer na sexta-feira, tá bom? Então, hoje a gente vai ter aí, no lugar da aula de português, né, a aula de matemática. Ok? Então peguem lá. E, né, em matemática nós estamos trabalhando nossas amigas frações, né? Então nós já vimos o que são frações, já vimos como nós lemos, né, como nós falamos da forma correta. Já descobrimos como fazemos para descobrir quanto vale uma fração de um número, né, quanto é equivalente. E hoje nós vamos ver a respeito de comparações, né, de frações, descobrir se ela é maior ou menor que outra, e também como realizamos contas, como fazemos adições e subtrações de fração. Professora do céu, tá ficando cada vez mais difícil. Não, tá? Essa parte é super tranquila. Primeiro a gente vai começar com as comparações das frações, tá? Para que serve isso? Pra gente descobrir ali apenas olhando, tá, para fração, para esse objeto dividido em partes, se ele é maior ou menor que outro. Então, nessas situações, nós temos 2 ou 3 frações e sempre pede para vocês o seguinte, por exemplo, 1/3 é maior ou menor que 1/6? 5 décimos é maior ou menor que 5 quartos? Entenderam? É isso que é uma comparação de frações. A prof separou aqui um exemplo, tá? E agora a gente vai acompanhar para vocês entenderem como é que isso funciona, ok? Então aqui nós temos 2 figuras, tá? Eu usei uma folha sulfite, mas nós temos 2 figuras, 2 retângulos. Um deles está dividido em 8 partes e um deles está dividido em 4 partes, certo? Eu vou pintar aqui uma parte desse retângulo e a gente já conversa. Então lá, pintei o meu retângulo, tá? Pintei 2 partes do meu retângulo dividido em 4 e pintei 3 partes do meu retângulo dividido em 8. Se eu pedisse para vocês representarem agora, né, sem comparações, essa primeira figura em fração, como que vocês representariam para mim? Aos grilos. 2 quartos, muito bem. 2 quartos por quê? Porque eu tenho 4 partes, né, na minha fração, então, na minha figura, então o número 4 vai ser a parte de baixo da minha fração, e eu estou usando 2, então o 2 vai ser a parte de cima da minha fração. Assim, né, a nossa fração fica aí em 2 quartos. E se eu pedisse para vocês representarem essa daqui para mim, como que vocês representariam? 3/8. Por que 3/8? Porque a nossa figura está dividida em 8 partes, então essa é a parte de baixo da minha fração. E eu estou usando 3 partes dela, tem 3 partes coloridas, então essa é a minha parte de cima. Assim a nossa fração fica 3/8. Prof, mas e como é que eu vou fazer esse negócio de comparação de frações? Então vamos lá. Nesse caso, nós já descobrimos quais são as 2 frações, certo? A da primeira figura, acompanhem aqui na frente, da primeira figura que eu mostrei pra vocês,
são 2/4, ok? E da segunda figura que eu mostrei para vocês, são 3/8. Agora, a pergunta é a seguinte. 2/4 é maior ou menor que 3/8? Automaticamente, provavelmente vocês vão me dizer que o 3/8 é maior. Por quê? Porque são números maiores que 2/4. O 3 é maior que 2 e o 8 é maior que 4. Porém, vocês estão enganados. Por quê? 2/4 é maior do que 3/8. E agora a gente vai entender. Quando eu estou falando dessas duas frações, eu estou falando de figuras iguais, certo? Figuras aí com o mesmo tamanho, né? São os dois retângulos que têm a mesma medida, porém foram divididos de formas diferentes, tá? Quando eu dividir esse retângulo em 4 partes, os meus retângulos ficaram maiores, concordam? E quando eu dividir esse meu retângulo em 8 partes, as partes ficaram menor. Se a gente observar, cada parte do retângulo, né, de cima, da fração de cima, cabem 2 retângulos da nossa figura de baixo. Então, as partes da nossa figura de cima são maiores que as partes da nossa figura de baixo, tá? E como que eu vou falar que essa fração é maior que a outra? Pensem o seguinte: tudo aquilo que nós dividimos em maior quantidade, consequentemente, nós acabamos tendo uma parte menor. Lembra lá nas primeiras aulas das frações que a gente fez a atividade do bolo de cenoura, que a prof desenhou e falou bem assim, que quando a gente divide em 6, a gente tem um pedaço maior. Mas se a gente dividir esse mesmo bolo em 10 pedaços, nós teremos pedaços menores, tá? Aqui acontece a mesma coisa. Quando a gente dividiu em 4, né, digamos que isso aqui seja um bolo. Quando nós dividimos esse nosso bolo em 4 pedaços, eu tenho um pedaço grandão, né? Eu tenho um pedaço aí bem maior. E quando nós dividimos esse nosso bolo em 8 pedaços, esse pedaço de bolo acaba sendo menor. Entenderam? Por isso que eu digo que a minha fração de 2/4 é maior que a minha fração de 3/8, tá? Essas questões de comparações de frações não exigem contas, exigem apenas observação, tá? Vocês sempre vão ter a figura. Se vocês não tiverem a figura, vocês têm a situação problema para vocês desenharem essa figura, pintarem a parte que tá pedindo para pintar e daí vocês vão conseguir chegar na resposta. Mas é super tranquilo. As atividades ali da apostila estão molezinha, ok? E daí? Conseguiram entender com esse exemplo como que funciona, como que eu comparo? Vamos fazer ali alguns exercícios da nossa apostila, tá? A prof vai acompanhar aqui com vocês os primeiros e vocês fazem os próximos sozinhos, tá bom? Ali na página 83, na atividade... Acho que eu tô falando demais. Na atividade número 1, tá? O Marcos desenhou um círculo e dividiu esse círculo em partes iguais. Observe ao lado como ele coloriu esse círculo, tá? Então, primeiro, em quantas partes esse círculo foi dividido? Então, vamos lá. Foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Se foi dividido em 6, a gente já sabe qual é o denominador da nossa fração. Todo mundo concorda? O número total de partes é aquele que vai embaixo. Então, esse é o número... Muito bem. Aí, na letra AB, tá perguntando assim, que fração da figura foi pintada de amarelo? Quantos pedaços ele pintou de amarelo? Ele pintou 3. Então, se eu sei que a parte de baixo da minha fração é 6 e a parte de cima
é a parte que está colorida de amarelo, qual é o número que vai em cima da minha fração? É o 3. Ele pintou 3 partes de amarelo. Agora no azul, qual é a fração que representa o número de partes que ele pintou de azul? E de verde, qual é o número que representa a quantidade que ele pintou de verde? Até aí, moleza. Esse tipo de exercício vocês já fizeram, já estão craques. Até porque a gente foi corrigir aí as atividades de frações com a galerinha da chamada de vídeo e ó, estão de parabéns. Aí na letra C, a gente começa com as questões de comparações, tá? Então tá falando ali, complete. Como a parte pintada de verde é menor do que a parte pintada de azul, dizemos que 1/6 é... Taranã, e representamos assim. Então aqueles sinaizinhos de maior e menor vocês já trabalharam, certo? Que são os dois Vzinhos, né? Vou deixar uma regrinha aqui no finalzinho para vocês relembrarem, caso vocês tenham esquecido, tá bom? Mas isso daí vocês já viram. Então vamos completar lá. Dizemos que 1/6. 1/6 ele é menor ou ele é maior do que 2/6. Pensem lá. Se ele tivesse dividido essa figura só entre o verde, foi o verde e foi o azul. A maior parte pintada, ela está de verde ou ela está de azul? Pensem lá. Peguem a parte verde do nosso círculo, coloquem dentro da parte azul. Qual delas é maior? Nesse caso, o denominador da nossa fração é o mesmo, tá bom? Então, vocês observam a parte de cima. É menor do que 2/6, certo? 1/6 é menor. Então, se eu tenho uma parte pintada de verde, ela é menor do que 2 partes pintadas de verde. Seria diferente se eu tivesse 2 figuras e tivesse que comparar entre elas, ok? Aí na número 2, veja ao lado como Paulo fez para comparar as frações 1/3 e 1/5. Aí é a mesma questão que nós fizemos com os retângulos aqui na aula. Por quê? Porque são 2 figuras do mesmo tamanho. Ele dividiu uma figura em 3 partes e ele dividiu a outra em 5 partes, tá? Agora observe os exemplos. 1/5 é maior ou menor que 1/10? 1/7 é maior ou menor que 1/6? E do lado tem a barrinha ali para vocês compararem. Então, primeiro representem 1/5, depois representem 1/10, para vocês conseguirem entender, para daí chegar na resposta certa, ok? Vamos para a segunda parte da nossa aula? Agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula, ok? Agora a gente vai começar, né, a ver como são feitas subtrações e adições com frações, tá? Vai ter exemplo, inclusive é um exemplo bem gostoso, mas vamos lá. Como que eu faço isso? Primeiro, coloquem na cabecinha de vocês que, da mesma forma que vocês colocaram lá nas aulas anteriores, lembra? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo baixo, multiplica pelo de cima. Vocês vão fazer o seguinte agora. A regra é, mantém o número de baixo e soma ou diminui do número de cima. Sempre, tá? Para realizarmos contas de adição e de subtração com frações, nós mantemos o número de baixo da nossa fração, tá? Seja ele 8, 9, 10, vocês sempre repetem o número de baixo e realizam a operação com o número de cima. Calma, a gente vai entender. Então,
eu trouxe um exemplo. Vamos lá? Então, vamos aprender como realizamos essas operações com as nossas frações. Primeiro, eu tenho aqui 2 wafers de... acho que é de Oreo, bem bom. Aí eu vou dividir esses wafers aqui em um negócio. Aguenta aí. Tá, pronto, dividi. Eu dividi cada barrinha dessa daqui, tá? Em 4 partes iguais, tá? Então ficaram 4 quadradinhos assim pequenininhos. Se fosse pra mim representar por forma de fração aqui, eu já saberia que o denominador da minha fração é o 4. Por quê? Porque eu dividi a minha barrinha em 4 pedaços. Certo? Certo. Então tá bom. Digamos que eu coma, tá? Eu tenho aqui minha primeira barrinha, deixa eu separar aqui pra vocês verem. Tenho aqui minha primeira barrinha. Dá pra ver? E eu tenho aqui a minha segunda barrinha. Vamos colocar aqui um negocinho pra separar elas. Vamos pôr aqui uma caneta. Bem laranjada, bem indiscreta. Então tá bom. Minha primeira barrinha, minha segunda barrinha. Eu comi um pedaço da minha primeira barrinha e eu comi 2 pedaços da minha segunda barrinha, tá bom? Então aqui sobrou um tanto e aqui sobrou outro tanto. Primeiro, representem para mim em forma de fração como fica o restante, tá? O que sobrou da minha primeira barrinha e o que sobrou da minha segunda barrinha. Então, vamos lá. Se eu tinha 4 pedaços, o meu denominador é o número 4. Se sobraram 3, o meu numerador é o número 3. Então, da minha primeira barrinha, a fração é... vamos acompanhar aqui na frente. É 3/4, ok? Da minha segunda barrinha, ela também estava dividida em 4 pedaços, ok? Eu comi 2. Então, se estava em 4, o denominador da minha fração é 4. Se sobraram 2, o numerador da minha fração é o número 2. Primeira fração, 3/4. Segunda fração, 2/4, tá? Lembram que eu falei pra vocês? A gente repete o denominador da fração. Então, automaticamente, tá? O número 4 vai passar lá pro outro lado. Aí a pergunta é: qual é a fração que representa a quantidade que sobrou no total de pedacinhos de wafer? Então, para vocês saberem do total, vocês vão ter que somar a primeira fração com a segunda fração. Então, é aí uma conta de adição. Muito bem! Então, se eu repito o número 4, quem que eu vou somar com quem? Vou somar o número 3 com o número 2. Quanto que é 3 mais 2, gente? É 5. Então, a fração que representa a quantidade que sobrou de wafer é 5/4. Ok? Vamos para um exemplo de adição agora. Agora, ao som das obras do vizinho, nós vamos para o nosso exemplo de subtração, tá? Esqueçam as 2 barrinhas, esqueçam as 2 partes, agora é outra coisa, tá? Agora nós vamos usar uma barrinha só, e essa minha barrinha está dividida em 5 pedaços, tá? Ela está dividida em 5 pedaços e eu ainda tenho os 5 pedaços aqui. Então, se ela está dividida em 5, qual é o denominador da minha fração? E se eu tenho os 5, se tá todo mundo aqui sem acontecer nada, qual é o numerador da minha fração? Essa é a nossa primeira fração, tá? Então, é o 5 embaixo, né, que é o número que está dividido, e o 5 em cima, que é o número que eu tenho. Quando as frações têm o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo, eu digo que essa fração está representando o todo, tá? O inteiro. Ainda não foi tirado nada dela. Então, guardem aí a primeira fração.
Agora, eu comi 2 pedacinhos da minha barrinha, tá? Então, se tá dividido em 5, eu já sei qual é. Se eu comi 2, qual é o numerador da minha fração? Aí, eu vou perguntar assim pra vocês, qual é a fração que representa a quantidade que sobrou da minha barrinha? Claro que de cabeça vocês vão saber fazer, mas vamos lá. A minha primeira fração é 5/5 e a minha segunda fração é 2/5. Subtração é uma conta de menos, então vamos pôr aí o sinalzinho de menos. Agora a gente vai fazer. Lembra que a prof falou que nas contas de adição e subtração a gente repete o denominador. Então automaticamente o 5 passa lá para o sinalzinho depois do igual. E agora a gente vai fazer a conta. Com quem que eu vou fazer a conta? Se eu repetir o 5, eu vou fazer a conta com o 3 e com o 5 e com o 2. 5 menos 2, quanto que é? Já tem até a resposta, né? É 3. Então a fração que representa a quantidade que sobrou da nossa barrinha é 3/5. Moleza, né? Vamos para as nossas atividades? Vamos então agora Vamos então agora para as nossas atividades, certo? A número 1 tá falando assim: observe como a Amanda guardou seus brinquedos na estante e responda as questões. Né? Letra A: quantos brinquedos a Amanda guardou na estante? Letra B: que fração dos brinquedos são bonecas? Contem ali, são 9 brinquedos. Quantos são bonecas? Que fração dos brinquedos são bolas? E aí? Quantas bolas tem? Letra D: juntas, né? Bonecas e bolas representam que fração dos brinquedos? Complete a adição com as frações. Então vamos fazer juntos aqui, tá? Tem até ali o começo pra vocês, mas vamos lá pra gente concluir o nosso raciocínio. Trouxe até um quadrinho, tá? Então tá, eu tenho 9 brinquedos na prateleira, certo? A gente vai contar ali, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá perguntando qual é a fração dos brinquedos, né, que são bonecas. Quantas bonecas ela tem? Ela tem 4. Qual é o total de brinquedos? É 9, tá? Então o 4 vai em cima e o 9 vai embaixo. Qual é a fração que são bolas, né? Então eu sei que são 9 brinquedos. Quantas bolas tem? São 3, tá? Então 4 nonos representam a quantidade de bonecas e 3 nonos representam a quantidade de bolas. Então vamos lá. Juntas, né? Bonecas e bolas representam que fração dos brinquedos? Complete a adição. Adição, automaticamente, eu sei que é uma continha de mais. Então, vamos lá. A prof falou pra vocês que nós sempre repetimos quem? Repetimos o número de baixo. Então, o 9 continua sendo o denominador da nossa fração. E quem é que a gente soma? Com quem que a gente realiza a adição? Com os numeradores, né? Então, 4 mais 3. Quanto é 4 mais 3? É 7. Então, 7 nonos é a fração que representa a quantidade de brinquedos, de boneca e de bola juntos. Entendido até aí? Agora, vamos para mais um exemplo aqui rapidinho. Na letra E, tá perguntando assim, ó: que fração dos brinquedos corresponde ao total de bichos de pelúcia e bolas, tá? Das bolas, eu já sei qual é.
qual é a fração que representa a quantidade de bolas que eu tenho? Eu tenho 9 brinquedos, certo? Então, 9 é o número de baixo da minha fração. E eu tenho o 3. Se é uma adição, é uma conta de mais. Agora, eu tenho que descobrir a quantidade que representa o número de pelúcias que eu tenho. É um elefante e um ursinho. Quantas pelúcias são? São 2, certo? Qual é o número de baixo? É o número total de brinquedos. Então, continua sendo 9. E 2, né? 2 é o número de cima porque é o número... Nossa, que número mais feio. É o número de pelúcias que eu tenho. Vamos realizar essa adição aqui. O que eu faço? Quem que eu tenho que repetir? O 9, porque o 9 é o denominador da minha fração, certo? Então, o 9 já passa lá pro outro lado. Com quem é que eu vou realizar essa conta aqui? Com 2 e com o 3. Então, quanto que é 2 mais 3? 5, né? Então, 5 nonos é a fração que representa os bichos de pelúcia e as bolas. Tudo certinho até aqui? Então, deu bom. Depois, né, a gente tem mais o exercício 2, que também fala sobre adição de frações. E depois, lá na página 87, nós temos as subtrações, tá bom? Então, ali o primeiro caso, né, vamos representar a barra de chocolate inteira pela fração 8/8. Então, é uma barra de chocolate que está dividida em 8 partes. Observe, né? 8, não. Aí tá falando assim, que o Eduardo ganhou uma barra de chocolate que tinha 8 pedaços e ele comeu 2 pedaços dessa barra. Então, qual é a fração que representa a parte que o Eduardo comeu? Então, vamos lá. Primeiro, ele já falou que a fração que representa, né, a barra inteira é 8/8. Muito bem. E a parte que o Eduardo comeu? Se ele comeu 2 pedacinhos da barra de chocolate, ele comeu 2/8 dessa barra de chocolate, certo? Nossa, foi colocando errado. Se eu quero fazer uma conta de subtração, qual é o sinalzinho que eu uso? Nossa, gente, cheguei a chorar. É o sinalzinho de menos, tá? Então, vamos lá. Para realizar a continha de subtração, né, de frações, a gente segue a mesma regrinha. A gente repete o denominador da fração. Qual é o denominador dessas frações aqui? É o 8, né? Então, o 8 já vai passar para lá. Com quem que eu vou realizar a conta de menos? Com o 8 e com o 2. Então, quanto é 8 menos 2? É 6. Então, qual é a fração que representa a quantidade que sobrou da barra de chocolate? 6/8. Moleza, né, galera? Olha, eu achei que também foi super fácil. Vamos ver aí. Prof, não foi fácil não entendi coisa nenhuma. Manda lá pra prof que a gente vai fazer de novo. Não tem problema, tá bom? Depois dessas atividades, nós temos mais algumas ali. Tem a número 4, a letra A e a letra B, que também são sobre subtrações de frações, tá bom? E aí, o que acharam? Moleza, né? Depois disso, a gente tem a página 88, que fala ali sobre os dois, né? Tem contas de subtração e contas de adição para vocês fazerem. Mas todos os exemplos que tem figuras, que tem a quantidade, então é bem tranquilo. Prof, não entendi. Não tem problema,
tá? Avisa a prof explica de novo, não tem problema nenhum. Essa foi a nossa aula de matemática e espero que vocês tenham entendido. Lembrando que é uma coisa que precisa entrar na cabecinha de vocês, tá? Se vocês não entenderam, avisem a prof, que a prof vai ajudar, tá bom? Um beijão pra vocês e até a nossa próxima aula.